noite a todos. Nós vamos falar sobre o tema Fora da Caridade não há salvação, segundo o livro do Alírio, que é uma riqueza que eu recomendo a todos, porque em uma hora não dá para colocar a profundidade dele. Tá ligado? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e os demais a buscarem o mesmo. Isso é a caridade que salva, porque não é algo externo a nós, é algo interno que nos liberta das nossas dificuldades íntimas. A partir do nosso desenvolvimento do alto amor, buscamos a nossa identidade crística. E vamos voltar a falar aqui um pouquinho do axioma: fora da caridade não há salvação. É claro que não é por meio do necessitado que vamos obter a salvação, mas aqueles que já tomaram a água viva, que já desenvolveram o alto amor, têm o dever consciencial de atender às necessidades daqueles que ainda estão na miséria moral, social e econômica. Não porque terão a salvação por meio desse atendimento, mas sim como consequência da transformação interior. O trabalho e a ação de ajudar, neste caso, é apenas o meio pelo qual o bem se faz dentro de nós. É também uma forma de auxiliá-los na busca do alto amor e do alto encontro. Quando estamos plenificados, estamos prontos para ir ao encontro do outro, para auxiliá-los na realização da mesma plenificação. Isso não significa que deveremos alcançar a perfeição para servir, mas a plena consciência de que o aperfeiçoamento só depende de nós mesmos. Auxiliar o outro na busca da água viva, consolidando essa busca em nós mesmos. Não é para que usemos o outro para nos salvarmos, porque isso seria um ato muito egoísta. Totalmente contrário aos princípios cristãos. E é fundamental que nós reflitamos que quando falamos em plenificação, não significa que tem que estar tudo perfeito em nossas vidas, que tem que estar tudo maravilhoso. Sentirmos-nos plenos é buscar realmente sentirmos bem com o bem que nós fazemos. E não é o bem para fugir de nós mesmos, porque uma das coisas mais tristes que nós podemos ver são pessoas fazendo atividades assistencialistas para fugir de si mesmas. Isso é muito triste porque a nossa doutrina é muito clara em seus postulados e nos ajuda a adquirir a maturidade para entendermos que não é fazendo coisas, fazendo bem para fora, sem fazer o bem para dentro, que nós vamos nos planificar. A plenitude acontece quando nós nos autoencontramos amorosamente. Existem em nossas vidas 3 grandes valores, que estão representados por 3 verbos: ser, fazer e ter. Eu vou usar só como um símbolo aqui, viu, gente? A harmonia desses valores é fundamental para o nosso equilíbrio. Por quê? Ser. É por meio do ser entramos em contato com os valores intrínsecos da vida, experimentando a sensação de sermos conscientes, responsáveis pela nossa própria felicidade e plenitude. É o estado de identificação com o ser essencial, a essência divina que somos. E o fazer. É por meio do ato de fazer que nós nos tornamos co-criadores e podemos agir criativamente, quando em sintonia com o ser essencial que somos. Estaremos realizando harmoniosamente as nossas atividades em família, no trabalho, no lazer, nos estudos e em sociedade. E o ter. Por meio do ter, nos relacionamentos com as pessoas e coisas em nossas vidas, entramos em contato com posses, bens e relacionamentos.
É por meio do ter que usufruímos daquilo que fazemos e desenvolvemos o desapego naquilo que nós temos, fundamental para o aprimoramento do ser. Quando a pessoa se encontra com as características de cada um desses valores alinhados entre si, todos concorrendo para o mesmo fim, o aperfeiçoamento do ser, ele gera para si mesmo a harmonia, a felicidade e a plenitude. Em que a vida encontra o seu verdadeiro sentido, no qual o fazer e o ter são realizados em prol da harmonia e do equilíbrio do ser. O tesouro estará no lugar certo, no aperfeiçoamento do ser espiritual que nós somos. E quando acontece a inversão desses valores, quando a pessoa coloca todo o seu tesouro nos valores básicos, buscando ter muitas coisas, ou ter muito dinheiro, ou apegando-se aos bens materiais, fazendo atividades sem sentido, utilizando o seu poder co-criador em ações contrárias às leis de amor, estará em desarmonia. Mesmo que ela busque com essa atitude ser feliz, ocorrerá o contrário, a infelicidade. Essa postura produz muita ansiedade e inquietude. A vida deixa de ter um sentido, pois busca a felicidade em coisas materiais, em atividades e na realização de desejos puramente egoístas. Se para termos bens materiais lesamos a nossa comunidade, o meio ambiente ou a nós mesmos, como trabalhando demais, apegando-nos intensamente àquilo que sabemos ser transitório na vida, estaremos vivendo de uma forma contrária à lei de amor. A consequência dessa atitude é a infelicidade e a desilusão, mesmo que tenhamos tudo que o dinheiro pode comprar. Diferente daquele argumento que algumas pessoas usam, e é em uma tentativa de fuga de si mesmo. O dinheiro não traz felicidade, mas ele vai lá e manda comprar. O dinheiro jamais irá comprar a felicidade, pois ela é uma conquista interior, fruto da consciência tranquila, daquele que já reconhece o verdadeiro sentido da vida. Somente buscando ter posses que não prejudiquem os outros ou a nós mesmos, fazer atividades com amor, enfim, utilizar o amor como direcionador da nossa vida, é que seremos plenamente felizes. Durante o período em que nós estivermos encarnados, teremos muitos convites para nos corrompermos e nos tornarmos seres humanos, em detrimento dos seres humanos que nós somos. Porém, somente nos tornaremos seres humanos se usarmos mal o nosso livre-arbítrio. Pois não são os convites do mundo que nos corrompem, mas sim nós que nos corrompemos com esses convites. E qual é o dever maior que todos nós estamos aqui buscando aprender? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E onde começa o amor? Em si mesmo. Então será ilusão dizermos que amamos ao nosso próximo sem nos amar? Como também é ilusão dizermos que amamos a Deus sem amar a nós e ao nosso próximo? No trabalho do bem, somos convidados a praticar esse dever consciencial, fortalecendo o amor a nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus. A prática do dever consciencial, que não significa que tenhamos que ser perfeitos para praticar o dever, e sabemos que essa ainda não é a nossa condição natural. Virá um momento em que praticar o dever vai ser tão natural para nós quanto é para os benfeitores como Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, dentre tantos outros que praticam a caridade sem esforço. Por enquanto, para nós, espíritos em evolução, a prática da caridade ainda é fruto do esforço pessoal, pois a nossa tendência é partir para a indiferença. Mas nós podemos optar por realizar o dever consciencial de forma verdadeira e consciente. Como? Por exemplo, muitas vezes pode estar num calor danado. E qual a vontade que dá?
de ficar em casa, de ir pra praia, de pegar uma piscina. Seria muito mais cômodo e prazeroso. Para Juju, pro Dene, para Mariana e para todo o restante do nosso grupo de palhaços. E eles também sabem que podem utilizar o livre-arbítrio. E ao invés de ir para o asilo, ficar lá 2 horas, 2 vezes por semana, morrendo de calor nas roupas de palhaço, a gente vê o Dene até pingando suor, né? Mas sabem também que não foi o comodismo que propuseram conscientemente na atual existência. E que o que a consciência deles diz interiormente é que o melhor a fazer é que eles vão e cumpram com o dever de solidariedade, pois estarão melhorando a intimidade deles, estarão transmutando a indiferença em relação ao sofrimento alheio, que todos nós trazemos dentro de nós, essa indiferença, e ao mesmo tempo estarão auxiliando outras pessoas a se melhorarem. Responsabilidade de E o asilo é a melhor escolha que eles poderiam fazer naquele momento, apesar de não ser o mais prazeroso, em alguns casos, né, Júlia? Para vocês eu tenho certeza que é, e nem o mais cômodo. Quando eles fazem isso, transmutam o sentimento do egoísmo e da indiferença. É isso que gera a caridade que salva, porque há uma transformação da pessoa para melhor. Eles estão desenvolvendo as qualidades do coração, a solidariedade, a compaixão, pelo exercício de amar a si e pelo exercício de amar o próximo como a si mesmo. Eles fazem isso porque tomaram consciência de que é o melhor caminho. Ninguém vai nos obrigar a fazer o bem, mas nós somos convidados por Deus a cumprir o nosso dever consciencial para o bem de todos. É a verdadeira caridade, pois é fruto da consciência de si mesmo. Essa consciência que estará transformando a pessoa interiormente e massacrando as nossas dificuldades. Para nós realizarmos o trabalho do bem em um planeta de expiação e provas, no qual a maioria das pessoas estão centradas na indiferença e, em muitos casos, na crueldade para com seu próximo, ainda é muito difícil e exige uma renúncia e dedicação. Por isso é fundamental nós lembrarmos aqui de um convite que Jesus nos fez. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Portanto, o dever não é fácil de ser realizado. Em alguns momentos é necessário nós nos renunciarmos. Para nós isso ainda requer muito esforço. Mas de tanto fazermos esse esforço, esse exercício de praticar o dever consciencial, da prática do bem, chegará um momento em nossas vidas que será um enorme prazer realizar o bem. Como acontece na vida dos benfeitores que nós falamos aqui. Todos nós, quando reencarnamos no mundo, retornamos ao corpo para fazer o bem em todos, o bem a nós e a todos, sem distinção. Nosso compromisso maior é evoluir, e a evolução só se dá pelo bem praticado. E é claro que cada um de nós é convidado a fazer o bem de acordo com as suas próprias possibilidades. Deus nunca vai nos propor realizar algo que seja superior às nossas forças. Todos nós, sem exceção, somos convidados a trabalhar pela nossa regeneração, assim como pela regeneração do planeta como um todo. É como na parábola na parábola dos talentos. O servo que recebeu 5 talentos, com esforço adquiriu mais 5. Assim somos nós. Quando somos bons e fiéis, recebemos cada vez mais, porque isso faz parte da lei da vida, e mais precisamente da lei de causa e efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Quanto mais trabalho no bem realizarmos, mais amor praticarmos, mais o bem e o amor retornam para nós, multiplicando-se cada vez mais. É da lei
que quanto mais nós nos oferecermos com a bondade e fidelidade ao bem, mais vamos receber de volta com todos os recursos multiplicados e vamos ter condições e também oportunidade de trabalhar no bem. A seara do bem é muito grande. Em um planeta como o nosso, e são poucos os ceareiros fiéis e bons. Existe toda uma série de problemas a serem debaldados, tais como o materialismo, fruto do egoísmo, a miséria moral, resultante do materialismo e a miséria socioeconômica. Porém, não vai ser exigido de nós acabarmos com todos esses problemas. O que a nossa consciência vai nos pedir conta é a parte que nos cabe nesse processo. Se a nossa capacidade é de 5 talentos, ou é de 2, ou é de 1, o que importa é a nossa fidelidade ao bem operante. Quando nós cumprirmos com o nosso dever dentro da fidelidade ao bem, a nossa consciência vai estar em paz. E há pessoas que não se acham capacitadas para usar bem os talentos que têm. Porém, na verdade, ela tem capacidade. Senão o talento não lhe seria confiado, como Jesus coloca na parábola. Mas o egoísmo a impede de usar bem, pois pensar no bem coletivo dá trabalho. Por isso é sempre mais fácil enterrar os talentos. E nós podemos enterrar os nossos talentos? Sim, podemos. Mas não nos convém. Porque ao enterrarmos, vamos perder a oportunidade reencarnatória para evoluir pelo bem praticado. Os talentos emprestados são todos os instrumentos que Deus nos oferece a cada reencarnação para evoluirmos. Portanto, não fazer o bem, permanecendo na indiferença, na preguiça ou na inércia em relação a nós mesmos e ao nosso próximo, ao nosso próximo, porque é mais difícil realizar o bem, vai nos trazer graves consequências. É claro que administrar os talentos requer esforço, dedicação, renúncia, mas enterrar os talentos para devolvê-los depois é mais fácil e cômodo. Porém, os talentos não nos pertencem. E se não nos pertencem, devolvê-los apenas não é satisfatório. Porque o nosso compromisso é de administrar bem os nossos talentos. E cada um segundo a sua própria capacidade. Somos convidados pela vida a multiplicar os talentos, mesmo que seja um por um. Por isso somos convidados a ir além do assistencialismo, doando-nos em amor para todos que assistimos, de modo a proporcionar aos assistidos, como espírito imortal, a transformação de sua vida para melhor. Para isso nós devemos utilizar todos os nossos talentos, multiplicando-os no trabalho do bem operante, crescendo por sua vez como pessoa ao realizar verdadeiramente a caridade que salva. Nós devemos ter claro que o trabalho do bem não necessita de nós. Somos nós que necessitamos do trabalho no bem para evoluirmos. Nós sabemos que todos nós somos convidados, mas poucos aceitam. A necessidade continua se alastrando. A seara continua crescendo. E os ceareiros cada vez mais enterrando os talentos. Vamos ver a questão 911 do Livro dos Espíritos. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Para dominá-las? E a resposta é: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes estão nos lábios. Querem, porém muito satisfeitos ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Transformá-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria.
resposta dos Espíritos mostra que muitas pessoas têm uma debilidade de vontade. E quando dizem que querem, é somente da boca para fora. Porque todos nós somos convidados a nos doarmos individualmente e coletivamente, para o bem de nós mesmos e para o bem do mundo. Isso é a multiplicação dos talentos acontecendo em nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Na caridade realizada por prazer, porque, portanto, filhos do amor. Observamos pessoas estabelecendo uma relação de profunda afetividade e efetividade com o trabalho voluntário no bem. Para essas pessoas, seu trabalho, as atividades no bem não pesam. As horas são como minutos, os anos são como dias. Quando nós entramos nesse movimento de sermos servos bons e fiéis, a alegria proporcionada por esse trabalho faz com que ele não pese. O jugo é suave e o fardo fica leve. Quem está envolvido no trabalho do bem, começa janeiro, quando vê já é dezembro. O tempo passa rapidamente e a pessoa se sente bem, enquanto que as pessoas que se motivam por afastamento, enterrando os talentos, as horas não passam, pois elas se sentem angustiadas, deprimidas e por isso o tempo passa lentamente. Não é possível afastar-nos de consequências que estão dentro de nós. Somente nos aproximando da fidelidade ao bem maior, do amor a nós mesmos e do amor ao próximo, é que nos transformamos intimamente e nos libertamos das consequências que ainda tanto tememos. Tendemos a desenvolver cada vez mais intensamente uma postura proativa diante da vida, transformando limitações em oportunidades de crescimento. As pessoas tendem a obter um prazer maior quando trabalham no bem, passando com isso a amar, a vivenciar a vida no seu mais pleno sentido. Só que para isso é necessário a ação da vontade. E qual é a base sólida em se tratando de motivação e vontade? A força de vontade. A força de vontade representa o exercício do poder. Todos nós temos o poder de realizar, isto é, de realizar ações de transformação de nossas vidas. Porém, a grande maioria das pessoas não acreditam que tem esse poder, pois tem uma debilidade na força de vontade, como vimos aqui na questão. Mas não nos convém viver assim. O que nos convém é exercitar a força de vontade, criando uma base sólida e equilibrada que possibilita nos exprimirmos assim. Eu posso mudar a minha vida para melhor. Eu sou capaz disso. Eu consigo ser verdadeiramente um trabalhador de Jesus. Nós podemos porque fomos convidados e nos foram emprestados muitos talentos. Mas existe uma grande diferença entre forçar-se e esforçar-se. Porque para esforçar-se é necessária uma grande força de vontade. O auto-amor é um dos princípios da ação da vontade. Uma pessoa que se ama não se contenta viver uma vida mais ou menos. As pessoas que não se amam aceitam viver a vida de qualquer jeito. Já as pessoas que se amam querem viver uma vida repleta de sentido e sentindo uma filiação, a sua filiação divina. Por isso, ao desenvolvermos o auto-amor, tomando a água viva, ela se lança ao trabalho no bem, aproximando-se de Deus. Sentimentos como serenidade, alegria no coração e felicidade, ninguém pode nos oferecer. Não há mérito produzido por atividades externas que ofereça algo que é interno. Portanto, somente quando nós nos transformarmos em servos, em verdadeiros servos bons e fiéis, motivados, usando efetivamente a vontade, vamos nos envolver e preencher de amor. O amor que vamos oferecer ao nosso próximo é consequência do amor que nós nos oferecemos. Uma pessoa que se repleta de amor vai distribuir esse amor em torno de si. O amor e a felicidade
É a felicidade que conseguimos desenvolver em nós mesmos, naturalmente multiplicando em torno de nós. Quanto mais amáveis e felizes nós estivermos, mais distribuímos amor e felicidade, produzidos como resultado de sermos os servos bons e fiéis, verdadeiros trabalhadores de Jesus, conforme ele nos ensinou, pois é esse o objetivo da doutrina espírita. Reviver o cristianismo de forma pura e simples, como Jesus nos legou. É o amor ao próximo no seu sentido mais elevado, que consiste em querermos para nós, para o nosso próximo, o mesmo que nós queremos para nós. Todos nós queremos ser felizes. O amor ágape, o amor caridade, é esse desejo de que todas as pessoas sejam felizes, como nós queremos a felicidade para nós. E é a síntese de dois preceitos cristãos: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você. É necessário que tenhamos fé, confiança, mas norteado pela caridade, pelo amor a nós mesmos e pelo o nosso próximo, para nos sintonizar com Deus. A fé verdadeira é a fé em que nós confiamos em nós mesmos, confiamos em Deus e confiamos na vida. Essa tríade gera a verdadeira fé, que só vai existir se houver a caridade. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, porém, a maior delas é a caridade. Porque a maior dessas virtudes é a caridade. A caridade é maior porque é ela que dá o direcionamento tanto para a fé quanto para a esperança. Na verdade, todas as virtudes são direcionadas a partir do amor ágape, do amor caridade. Quando nós nos propomos verdadeiramente desenvolvê-lo em nossos corações, o resultado é a salvação. Inicialmente, nós nos tornamos pessoas melhores e que, por isso, renunciam a si mesmas em prol do próximo. Inicialmente, do nosso próximo mais próximo, para depois ir alargando as possibilidades até chegar a um nível de ter uma humanidade inteira para amar e servir, como fez Jesus. E Jesus nos convida a encontrar Deus a partir dele, porque é ele o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a praticar a caridade. Esse é o convite. Muito obrigada a todos.